vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? E vamos para a nossa primeira aula de português da semana, certo? Vamos ao slide, né? Explicar um assunto chamado concordância verbal. E depois vamos ler, fazer algumas atividades aqui, né? Fazer uma leitura de um texto. E depois, né? Vamos para a concordância verbal, certo? Deixa eu só colocar aqui na página da leitura logo. Prontinho. Vamos lá. Já está na página de leitura, mas agora eu vou abrir o slide para que vocês me acompanhem, certo? Bom, slide aberto, não totalmente. Pronto, primeira página. Vamos lá, né, pessoal? Bom, concordância verbal, né? No sexto ano vocês viram concordância nominal. Agora, no sétimo, vocês vão ver concordância verbal, certo? No caso da concordância nominal, né? Todos os determinantes, eles vão concordar sempre com o sujeito. Porque o quê? Sujeito, né? Já sabe, sujeito como é que eu posso dizer? Eu vou deixar isso para lá para não embolar o meio de campo. Vamos falar agora de concordância verbal, para que vocês não confundam, certo? Mas lá, no caso, era concordância nominal, no sexto ano, agora nós vamos concordância verbal, onde o sujeito vai concordar, no caso, o verbo, né? Ele vai concordar com o sujeito, certo? E vamos ver como é que isso vai acontecer. Bom, a concordância verbal é a concordância que se dá entre o verbo e o sujeito, em número e pessoa, certo, gente? O que é que acontece, né? O verbo, ele concordará com o sujeito sempre, independente da posição que ele ocupe. Então, vamos lá. Exemplo, 2 aviões sobrevoaram a cidade. Observamos que o verbo apresenta-se no plural, concordando com o sujeito que está no plural, né? Vejam aí, 2 aviões, que é o sujeito, né? O verbo sobrevoaram a cidade. Sobrevoaram está concordando com os 2 aviões, né? Outro exemplo. As suas 3 amigas francesas nos visitarão em dezembro, né? O artigo feminino plural, né? O pronome suas, o artigo as feminino plural, o pronome suas também no feminino plural, o numeral 3, né? Tá no plural. Amigas, ou melhor, 3 não tá no plural, né, gente? 3 é 3 e pronto. Não tem negócio de plural agora nessa frase aí, não. Amigas, substantivo feminino plural. Eu já estou no gancho aqui de plural, acabei, né? Mas não. O numeral 3, né? Deixa eu ver se eu consigo. Depois eu altero. Bom, vamos lá. O numeral 3, né? Amigas, substantivo feminino plural, certo? Vejam aí. Substantivo feminino plural, né? E agora o adjetivo francesa, no feminino plural, nos visitarão em dezembro. Agora veja, regra geral. O verbo concordará com o sujeito em número, singular e plural, pessoa, né? Primeira, segunda, terceira do singular ou do plural, como está dizendo aí o número, né? Mesmo que este venha deslocado, né? Observação, não importa a posição do verbo, a concordância é sempre feita com o núcleo dele, certo, gente? Então, vamos lá. Vamos para a outra página. Lembrando que, né? Aí tem, as suas 3 amigas francesas nos visitarão em dezembro. Então, no caso, o substantivo amigas, né? Então, o verbo tem que concordar com o núcleo do... Ai, meu Deus, me embanei todo aqui de novo. Meu Deus do céu. Vamos ver. Não importa a posição do verbo, a concordância é sempre feita com o núcleo dele, certo? Ou seja, o sujeito, né, gente? O verbo sempre concordará com o sujeito independente da posição. Então, vamos lá, com o núcleo do sujeito, certo? Nesse caso aqui, as amigas, está no plural, então o verbo visitarão também no plural, né? Elas visitarão, certo? Vamos lá. Concordância verbal pode ser, né? As várias regrinhas. Aquela ali era a regra geral. Agora vamos para as várias regrinhas da concordância verbal, certo? Que não são poucas, viu, gente?
Do verbo com sujeito simples, né? Vamos lá. Nós nunca gostamos de você. Observamos que o sujeito na primeira pessoa do plural, assim como o verbo na primeira pessoa do plural. Aí, nós gostamos, não é isso? Então, ele vai o quê? Vai concordar, o verbo vai concordar com o sujeito. Então, se ele está na primeira pessoa do plural, o verbo também estará na primeira pessoa do plural, certo? Sumia na multidão a única filha do Guilherme. Observamos o verbo na terceira pessoa do singular, assim como o sujeito, ela, né? Na terceira pessoa do singular também, certo? A orquestra tocou uma valsa longa. Observamos o sujeito, a orquestra, na terceira pessoa do singular, assim como o verbo tocou na terceira pessoa do singular também, ok? Agora, do verbo com o sujeito composto. Vamos lá, como é que ele vai concordar com o sujeito composto? Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural, né? Exemplo, a moto e o carro, né, sujeito composto, quebraram na estrada de barro. Sujeito composto antes do verbo, então, verbo vai ficar no plural, certo, gente? Vamos para a próxima, ainda de sujeito composto. Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, este concordará com o mais próximo ou ficará no plural também, certo? Nesse caso, você tem duas opções. Ou ele vai concordar com, ou ele ficará no plural, certo? Porque o sujeito, ele é composto, ou ele vai concordar com aquilo que estiver mais próximo dele. Vamos ver aqui os exemplos. Foi ao circo o neto, a tia e o primo, né? Verbo na terceira pessoa, sujeito composto depois do verbo, certo? Aí, o neto, a tia e o primo, então é o sujeito composto que está depois do verbo. Então, vai ficar o quê? O verbo na terceira pessoa do singular, concordando, e o sujeito composto depois do verbo. Então, o verbo ele vai concordar com o neto, né? Que é o que está mais próximo. Então, foi ao circo o neto, a tia e o primo, certo? Agora, vamos para outra opção, né? Foram ao circo o neto, a tia e o primo, né? O verbo na terceira pessoa do plural e o sujeito composto depois do verbo. Então, são duas opções, né? Ou você concorda com o mais próximo, como foi na primeira parte, né? O verbo ficou na terceira pessoa do singular, concordando com o neto que estava mais próximo, né? Ou, no caso, concordará com os três, no caso, já que o sujeito ele é composto e tem três núcleos, não é isso, gente? Então, vamos lá. Foram ao circo o neto, a tia e o primo. Então, no caso, eles foram ao circo, no caso, né? Vamos supor que se fosse dessa forma. Então, o verbo vai ficar na terceira pessoa do plural, certo? Quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, ele ficará no plural, né? Aí já é uma outra regrinha. Se a primeira pessoa, né, eu ou nós, no singular ou plural, faz parte do sujeito, o verbo ficará na primeira pessoa do plural, nós. Exemplo, você, seu primo e eu iremos ao baile, né? Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes com presença da primeira pessoa, eu, certo? Iremos, né, verbo na primeira pessoa do plural, nós. Por quê, gente? Porque ele está concordando com o quê? Com a primeira pessoa, que é o eu, que está aí. Quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, ele ficará no plural. Se a primeira pessoa, eu ou nós, faz parte do sujeito, no caso ali, eu faz, né? O verbo ficará na primeira pessoa do plural, que é nós, certo? Então, vamos lá. Quando os núcleos do sujeito, né, vierem ligados pela conjunção ou o verbo ficará, ou melhor, pela conjunção ou, vou voltar, melhor. Quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela conjunção ou, o verbo ficará no singular se houver ideia de exclusão, né? Se houver ideia de inclusão, o verbo irá para o plural. Vejam aí, tem dois exemplos, né? Com a ideia de inclusão e com a ideia de exclusão. E vamos ver. Exemplo primeiro, né? Com a ideia de exclusão. Fátima ou Ana será a gestora da escola. No caso aí será uma ou outra, né, gente? Não vai ser as duas. Ou será uma ou será a outra. Aí, no caso, será a gestora da escola, certo? Abacaxi ou acerola fazem bem à saúde. No caso aí, pode ser
no caso, não vai ser, uma não vai ser incluída, no caso, ou excluída, como no caso da primeira opção, né? Ou será a Fátima ou será a Ana. No caso, uma das duas, ela será, ou melhor, uma das duas será excluída desse contexto aí, certo? Somente uma poderá ser a gestora da escola. Então, abacaxi ou acerola fazem bem à saúde. As duas fazem bem à saúde, né? Então, no caso, elas são incluídas nessa questão do fazer bem à saúde, né? Então, vamos lá. Ah, meu Deus, né? Quando o sujeito for formado por um pronome de tratamento, o verbo irá sempre para a terceira pessoa. Nesse caso aqui, o exemplo é: Vossa Excelência leu meus e-mails, né, gente? Sujeito terceira pessoa, pronome de tratamento, Vossa Excelência, certo? Vamos lá. Concordância dos verbos impessoais, né, gente? Fazer, haver, né? Vamos lá. É impessoal, vamos começar pelo verbo haver. É impessoal quando é empregado com o sentido de existir ou acontecer. Exemplo, havia muitos jovens no auditório. Terceira pessoa do singular, né? O verbo havia aí, ó, o verbo haver está na terceira pessoa do singular, havia, certo? E muitos jovens aí, ele não é o sujeito, ele é o objeto direto. Por quê? Porque o verbo impessoal está no sentido de existir ou acontecer. Agora, o verbo haver como auxiliar de outro verbo, ele deve concordar normalmente com o seu sujeito. Os cantores já haviam entrado, vejam aí, gente, dois verbos juntos, né? Haviam entrado quando o professor chegou. Sujeito, terceira pessoa do plural, os cantores. Verbo, né? Haviam, está na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque ele está como auxiliar de outro verbo, certo? Vamos lá. Verbo fazer, né? O verbo fazer é impessoal quando é empregado na indicação de tempo transcorrido, ou, no caso, a transcorrer. Nesses casos, como ele não tem sujeito, fica na terceira pessoa do singular. Já faz, né, aí verbo na terceira pessoa do singular, muitos anos que não viajo a São Paulo, né, gente? Então, aí não é sujeito e sim objeto direto, como eu já coloquei aí bem especificadozinho. Verbo ser na indicação de horas e distância. Vamos lá. Quando indicar horas, distâncias e datas, o verbo ser concordará com o predicativo, né? E vamos ver lá como é que se dá esse caso, né? Nesse caso, ele é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito. Exemplo, é uma hora. Aí, no caso, é o quê, gente? Ele é impessoal, não tem sujeito nessa frase, certo? Exemplo 2, são 3 horas, né? Vamos para a observação agora. Nas indicações referentes a dia do mês, o verbo admite duas construções, né? Hoje é dia 5 de setembro, hoje são dia 5 de setembro. Então, todas as duas opções estão corretas, ok? Vamos lá. Verbo mais pronome se. Agora, nem tanto, mas mais adiante vocês vão trabalhar tanto com pronome se e suas várias colocações, que aí vocês vão até gostar dele, certo? Vamos lá. Os verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, né? Transitivo direto ou transitivo direto e indireto, quando apassivados pelo pronome se, né? Quando o pronome se está com partícula passivadora, concordam com o sujeito. Vamos lá. Exemplo. Vendem-se casas e terrenos parcelados. Gente, eu coloquei assim bem distanciado, que era para vocês terem noção da participação de cada um na frase, certo? Do papel de cada um na frase. Vendem-se, né? Verbo transitivo direto. A partícula passivadora, no caso aí, pronome se, né? Pronome se, pronome apassivador, certo? Casas e terrenos, sujeito no plural, parcelados, certo? Por isso que eu coloquei essa distância para que vocês vissem a colocação de cada um dentro da frase. Agora, vamos lá. Observe que, se passarmos essa frase para a voz passiva analítica, a concordância do verbo com o sujeito ficará bem clara. Veja, casas e terrenos serão vendidos parcelados, né? Então, sujeito no plural, verbo na terceira pessoa do plural, certo? Vamos para a próxima fase aqui. Os demais verbos de ligação, intransitivo e transitivo direto, quando se
seguidos do pronome se, índice de interminação, né? No caso, partícula de índice Ah, meu Deus do céu, vamos lá, gente? Vamos ler tudo de novo, né? Quando a gente engancha, vamos ler tudo de novo. Os demais verbos de ligação intransitivo e transitivo direto, quando seguidos do pronome se, índice de indeterminação do sujeito, já enganchado de novo, ficam na terceira pessoa do singular, né? Fiz a mesma coisa que a outra, né? Distanciei as palavras para que vocês entendessem direitinho a participação de cada um, né? Certo? Vamos lá. Precisa-se de professores de matemática, né? Verbo transitivo indireto, precisa. O se é índice de indeterminação do sujeito, né? E no caso, vocês precisam... a partir disso, vocês já sabem que o sujeito, ele é indeterminado, né, gente? De professores de matemática, objeto direto. Se o verbo é transitivo ou objeto indireto, viu, gente? Se o verbo ele é transitivo indireto, o seu objeto também é indireto, ok? Vamos para a observação. Não se deve confundir se, pronome apassivador, né, gente, com se, índice de indeterminação do sujeito. As orações que possuem sujeito indeterminado são formadas por verbo de ligação, ou verbo transitivo indireto, ou verbo intransitivo mais se, certo? Nesses casos, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Vamos lá para o exemplo. Exemplo, né? Não se confiava nos gestores. O verbo aí, no caso, né, confiava está na terceira pessoa do singular. Nos gestores não é sujeito, e sim é o objeto indireto, certo? Vamos para a próxima. Algumas dicas aqui, né, gente? Português é bom, né? A gente tem umas dicasinhas, vamos lá. Primeira dica. Os verbos auxiliares deve, vai, acompanham os verbos principais. O verbo existir não é impessoal, certo, gente? No caso, quando a gente diz assim, os verbos impessoais, né, no valor de existir, o verbo existir ele não é impessoal, mas sim aqueles que ele, como é que eu posso, que dão o valor a ele, né? Vou dizer assim para ver se vocês entendem, certo? Exemplos. Existem sérios problemas no bairro. Esse nós com letra maiúscula, acabei passando batido, né, gente? Devem existir sérios problemas no bairro, né? Vejam aí que o verbo existir não é impessoal, né, gente? Porque ele está o quê? Os verbos auxiliares deve e vai acompanham os verbos principais. O verbo existir não é impessoal. Isso é uma diquinha aí, certo? Então, o que é que acontece aí? Vamos ver. Cadê? Devem existir sérios problemas no bairro. Então, vocês estão vendo aí, gente? Ele está entrando como principal o verbo deve, o existir, no caso, ele é um verbo auxiliar, certo? Nesse caso não, ele é o verbo principal. Ah, meu Deus, me embananei toda, meu pai eterno. Chega, repassa tudo que agora embolou meio de campo. Né? Acontece, né, gente? Acontece. Vamos lá. Eu vou ler aqui tudo direitinho de novo, que eu embolei meio de campo. Vamos lá. Os verbos auxiliares deve e vai, né? Acompanham os verbos principais. O verbo existir não é impessoal. Exemplos, existem sérios problemas no bairro. Devem existir sérios problemas no bairro. Aí vocês estão vendo aí qual é o que está fazendo papel do verbo auxiliar, né? Que é o verbo deve, certo? Que acompanha os verbos principais, nesse caso aí, existir, ok? Agora sim, cara. Vamos lá. 2. Locução haja vista, né? Ela admite duas construções, gente, né? A expressão fica invariável ou o verbo haver pode variar, desde que não seguido de preposição, né? Vocês têm que aprender a localizar as preposições, viu, galerinha? Considerando-se o termo seguinte como sujeito. E vamos lá, para os 3 exemplos, né? Haja vista as lições dadas por ele, né? Haja vista aos fatos explicados por esta teoria. Hajam vista os exemplos de sua dedicação. Vejam aí a concordância, gente, olha. A locução haja vista admite duas construções. A expressão fica invariável ou o verbo haver pode variar,
desde que não seguido de preposição, considerando-se o termo seguinte como sujeito, né? Veja aí, olha. Haja vista as lições dadas por ele. Quem é o sujeito? As lições, não é isso? Bom, haja vista aos fatos explicados por esta teoria. Então, quem é que acompanha no caso, né? Fatos explicados, não é isso, gente? Hajam vista os exemplos de sua dedicação. Então, os exemplos acompanham isso. Observação, né? Haja visto só existe como forma verbal quando equivalente a tenha visto, ou seja, né, ele só se torna verbo, né, gente, quando equivalente a tenha visto, né? O caseiro poderá testemunhar caso ele realmente haja visto o crime. E lá vamos nós. Português é assim mesmo, né? Meio confuso, confunde até nós que somos professores. Que dirá vocês, os alunos? Mas é assim mesmo, aos pouquinhos vai todo mundo entrando em sintonia, né? A expressão em que pese. Vamos lá. Na expressão em que pese, o verbo pesar permanece invariável quando se trata de pessoa ou concorda com o sujeito quando se trata de coisa. E lá vamos nós. Exemplo. Em que pese aos governistas, votaremos contra, né? Em que pesem as suas contradições, a melhor tese ainda é a dele, certo? Vejam aí. Em que pese, né? Permanece invariável quando se tratar de pessoa ou concorda com o sujeito quando se tratar de coisa, certo? Vamos lá. Quem são as pessoas aqui na primeira frase, né? Os governistas, não é isso? Agora, no caso, quando se tratar de coisa, o que é que acontece? As suas contradições, não é isso, gente? Aí ele vai sofrer ele vai concordar com o sujeito. Em que pesem as suas contradições, a melhor tese ainda é a dele, né? Em que pese aos governistas, votaremos contra. Nesse caso, ele fica invariável, ok? O verbo parecer, né? Vamos ao verbo parecer agora. Em orações desenvolvidas, o verbo parecer fica no singular. Exemplo, as paredes parece que têm ouvidos, né? Parece que as paredes têm ouvidos. Agora, quando seguido de infinitivo, admite duas concordâncias. Letra A, o verbo parecer varia e não se flexiona o infinitivo. Alguns colegas pareciam chorar naquele momento. Letra B, o verbo parecer não varia e o infinitivo sofre flexão. Alguns colegas parecia chorarem naquele momento. E lá vamos nós. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu esqueci, né? E não pode. Vamos nós fazendo isso que eu esqueci agora. De vez em quando eu esqueço, né? Normal. Somos humanos. Bom, agora, né? Depois de tudo visto, certo? Vocês vão ao livro, nós vamos, né? Vocês só não, nós vamos ao livro didático, certo? Vamos fazer a leitura do texto Refugiado Sírio agredido enquanto vendia esfirras em Copacabana, na página 72. E depois nós vamos para a página 77, 78 e 79, certo? Para tratar do assunto que nós vimos agora, que é concordância verbal. Ô, meu pai, tem uma letrinha faltando aqui, ou melhor, demais, né? Mas vamos lá. Interrompendo o compartilhamento e voltando para o livro didático, página 72, certo? Vamos fazer a leitura, galerinha? Vamos lá. Página 72, refugiado sírio é agredido enquanto vendia esfirras em Copacabana. Um vídeo foi publicado nas redes sociais para denunciar a agressão a um refugiado sírio em Copacabana, na zona sul do Rio. As imagens mostraram um homem armado com 2 pedaços de madeira agredindo verbalmente Mohamed Ali, que vende esfirras e doces sírios no bairro. Nas imagens, o homem não identificado grita: saia do meu país. Eu sou brasileiro, estou vendo o meu país ser invadido por esses homens-bomba miseráveis que mataram crianças e adolescentes. São miseráveis, diz o homem, vamos expulsar ele. No começo do vídeo, Ali aparece recolhendo suas mercadorias que tinham sido jogadas no chão antes de
antes de as imagens registrarem a agressão. O jovem aparece envergonhado por toda a situação ocorrida. Em um comentário do vídeo, Ali diz que está no Brasil há 3 anos. Vim para o Brasil porque abriram as portas para todos os refugiados. Todos os meus amigos estão trabalhando. Estamos trabalhando arduamente. Estou muito sentido porque nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo, diz o vendedor. Não me coloquei nessa situação porque a guerra me fez vir para cá. Vim com amor porque os amigos sempre diziam que o Brasil aceita outras culturas e religiões e as pessoas são amáveis. E todos os refugiados procuram paz. Não sou terrorista, defende-se o refugiado. Moro no Brasil e aqui já é minha pátria. Espero que não aconteça com mais ninguém de nenhuma nacionalidade. A Ali trabalha na esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a Rua Santa Clara. Muitos brasileiros se comoveram com o relato de Ali e pediram desculpas em nome do agressor e chegaram a oferecer ajuda ao rapaz, né? Bom, esse texto aqui, né, falando sobre essa questão, né, de xenofobia, né, gente? Vocês sabem que xenofobia é quando uma pessoa não gosta que estrangeiros, né, não gosta de estrangeiros, seja em qualquer situação. Nesse caso, o brasileiro agrediu, né, o sírio por ele estar, né, aqui no Brasil e trabalhando honestamente, vendendo suas coisinhas, né? Xenofobia é crime, certo, gente? Vamos deixar isso bem claro. É crime e a gente deve respeitar as pessoas, independente de nacionalidade, cor, raça, certo? Respeito é tudo, certo? E para a gente ter o respeito dos outros, a gente precisa respeitar também as pessoas. E vamos lá, pessoal, para concordância verbal, página 77, 78 e 79, certo? Vamos aqui ao exercício, certo? Concordância verbal. Releia o trecho da notícia: refugiado sírio é agredido enquanto rendia esfirras em Copacabana. No começo do vídeo, Ali aparece recolhendo sua mercadoria que tinha sido jogada no chão antes das imagens registrarem a agressão. O jovem aparece envergonhado por toda a situação ocorrida. Letra A. Identifique os sujeitos das orações destacadas, transcreva-os. Bom, gente, vejam aí o que é que tem aí destacado. No começo do vídeo, a Ali aparece recolhendo sua mercadoria, né? Quem é que aparece recolhendo sua mercadoria, gente? Né? Nesse caso aí. Então, a outra coisa, né? Registrarem a agressão. Bom, aí vocês vão ver aqui, de todo esse trecho aqui, né? Vocês vão ver quem são os sujeitos dessas orações que estão destacadas, certo? B. Explique como você conseguiu fazer a identificação dos sujeitos nessas orações. Lembram, gente, a gente tem que fazer umas perguntinhas ao verbo para identificar o sujeito, né? O que ou quem, né? Aí, no caso, vocês pegam e acham o sujeito facilzinho, ok? Vamos lá. C. Em que pessoa e número estão conjugados os verbos que fazem referência aos sujeitos indicados? Vejam aí, na primeira oração, qual é, né? Qual é a pessoa? E na segunda oração, vejam aí qual é a pessoa, certo? Bom, podemos notar na atividade anterior que sempre há uma relação direta entre o verbo e o sujeito. E a esse tipo de relação damos o nome de concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, certo? Independente da posição do sujeito. Assim, se o sujeito está no plural, o verbo deve estar no plural, concordando com ele. 2. Como ficaria a oração? Ali aparece recolhendo a mercadoria se o substantivo Ali fosse substituído por refugiados. Reescreva adequando a concordância verbal, né? Aí, no caso, vocês vão reescrever isso aí. Como é que vai dizer? A frase é: Ali aparece recolhendo a mercadoria. No caso, você trocando Ali por refugiados, qual é a mudança que ocorreria aí, né, gente? Lembrando que o verbo vai ter que concordar com o sujeito, certo? 3. Como ficaria a oração antes de as imagens registrarem a agressão? Se o substantivo imagens fosse substituído por vídeo. Reescreva, adequando a concordância verbal, né, gente? Faça a reescrita e adequem, certo? Sempre concordando o verbo com o sujeito. 4. Explica o que ocorreu com as orações quando foram reescritas, né?
Vejam aí quais foram as alterações que vocês fizeram nas orações quando vocês reescreveram ela com essas alterações pedidas, né? Agora, veja as outras regras de concordância verbal. Quando o sujeito composto encontra-se após o verbo, este poderá vir no plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Exemplo, quando ele vier depois do verbo, viu, gente? Morreu o ministro da Defesa e centenas de civis no atentado em 2012 em Damasco. Aí, no caso aqui, outra coisa, né? Morreram o ministro da Defesa e centenas de civis no atentado em 2012 em Damasco, né? Vocês viram que o verbo pode ficar no singular ou no plural, ou seja, pode concordar com o mais próximo, certo? Ou ir para o plural, né? No caso que morreu o ministro da Defesa, está concordando com a questão do ministro da Defesa, né? Morreram o ministro da Defesa e centenas de civis, no caso, né, gente? Substantivo ou substantivo, carinho, sujeito composto, né, gente? Ou concorda com o mais próximo, ou concorda com o sujeito composto todo, certo? Os verbos intransitivos e transitivos indiretos ficam na terceira pessoa do singular quando o sujeito é indeterminado, acompanhado do pronome se, né? Índice de indeterminação do sujeito, né? O pronome se nesse caso. Nesse caso, se é classificado sintaticamente como índice de indeterminação do sujeito. Exemplo, precisou-se de muitos grupos humanitários para ajudar os sírios, né? Continuando, o verbo transitivo direto ou direto e indireto, conjugado com o pronome se, indica a existência de um sujeito paciente, ou seja, um sujeito que sofre a ação do verbo. Nesse caso, o pronome se exerce a função de pronome apassivador. Sendo assim, a concordância entre o sujeito e o verbo é feita de acordo com a regra geral, né? Aquela que nós vimos no início do nosso slide. Se o sujeito estiver no singular, o verbo concorda com ele, flexionando-se também no singular. Se o sujeito estiver no plural ou for composto, o verbo concorda com ele, flexionando-se no plural, né? Exemplo, desalojaram-se muitos sírios, né? Ou desalojou-se aquele sírio, certo? Quinta questão. Leia a oração abaixo. Comoveram-se muitos brasileiros com o relato de Ali. Letra A. Como ficaria a oração se o sujeito fosse substituído por o cineasta e aquelas pessoas? Reescreva usando uma regra de concordância verbal e fazendo as adaptações necessárias, certo? B. Explique como realizou as adequações na oração na reescrita usando uma regra de concordância verbal. Bom, aí vocês vão fazer aqui primeiro todo o ajuste, né, que foi pedido, usando uma regra de concordância. Então, quando eles dizem uma regra, pode ser qualquer uma, né, gente? E depois, na outra questão, vocês vão dizer quais foram as alterações e, de preferência, que vocês digam qual foi a regra que foi usada também, né? Sexta questão. Se você fosse escrever um cartaz sobre respeito aos imigrantes refugiados, a escrita adequada, a regra de concordância verbal seria: precisa-se de respeito aos refugiados ou precisam-se de respeito aos refugiados. Por quê? Aí vocês vão dizer aí, gente, né, localizem o verbo, veja qual é esse verbo, se ele é transitivo indireto, localizem o verbo, veja como ele é, para depois vocês dizerem qual é o que está certo, qual é o que está errado, para fazer a justificativa. É a melhor forma que vocês fazem essa atividade aqui, certo? 7. Identifique as orações que estão adequadas em relação à concordância verbal. Justifique suas respostas. Bom, aqui tem 5 frases, né? Eu vou dizer que vocês vão marcar 2 delas, certo? Mas aí vocês vão identifique, né, a que estão adequadas, né? Quais são as 2? Eu vou dizer que são 2, vou dizer mesmo, certo? E aí depois vocês vão justificar a escolha delas, certo? Você já se deparou com orações em que o núcleo do sujeito é parte fracionária ou porcentagem e ficou em dúvida quanto à concordância verbal? Lembrando, né, que sempre vai concordar com o inteiro, né, gente? Para saber como proceder nesses casos e em outros, leia as regras de concordância verbal a seguir. Vamos lá as regrinhas, né? Quando o núcleo do sujeito é constituído de nome ou pronome que se refere a uma coleção ou grupo, seguido ou não de complemento no plural, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. A linguagem moderna, porém, privilegia, por questões estéticas, a construção com a concordância verbal no singular. Exemplo,
Um grupo de pessoas entrou na prefeitura. Outra regrinha, né? Quando o sujeito for constituído por expressões partitivas, né, gente? Quando diz assim, expressões partitivas é quando ela não fala do todo, ela fala de uma parte, certo? Grande parte, uma porção, um grande número de, seguidas de expressões no plural, a dupla possibilidade de concordância, ou seja, o verbo pode ser flexionado tanto no singular quanto no plural. Exemplo, um grande número de abelhas saiu da colmeia. Um grande número de abelhas saíram da colmeia, né? Observe algumas situações de concordância verbal que, por vezes, podem causar dúvida. Caso 1, concordância com o número percentual. Complicado, né? Quando o percentual não estiver relacionado a um substantivo, o verbo deve concordar com o número, né? Exemplo, 1% recebe ajuda da população de Boa Vista. Aqui, 10% recebem ajuda da prefeitura local, né? Lembrando que quando o percentual não estiver relacionado a um substantivo, o verbo deve concordar com o número, né? Nesse caso, todos os dois aqui estão relacionados a verbo, certo? Caso 2, concordância com o substantivo que segue o percentual, né? Os percentuais também admitem uma concordância com o substantivo que lhes segue. Se o substantivo que segue o percentual estiver no singular, o verbo fica no singular. Exemplo, no total, 60% da imigração venezuelana, né, gente? Vejam aqui, aí. Se o substantivo que segue o percentual estiver no singular, o verbo fica no singular, né? Vejam que venezuelana, ela está no singular, então, o que é que vai... Ou melhor, da imigração, carinho, meu Deus do céu, está até destacado, eu estou aqui zonzinha já. No total de 60% da imigração, ou seja, da imigração, né, é o substantivo que segue o percentual e ele está no singular, então fica tudo no singular, né? O verbo também fica no singular, né? É refugiado. Se o substantivo que segue o percentual estiver no plural, o verbo fica no plural. Exemplo, no total, 60% dos imigrantes, né, venezuelanos no Brasil são refugiados, né? Os imigrantes, eles são refugiados, né, gente? Vejam aí a questão da concordância. Oitava questão. Identifique qual ou quais, né, das duas orações a seguir está ou estão adequados à regra de concordância verbal. Depois justifique sua resposta. Vocês vão ver se é a primeira, ou se é a segunda, ou se são as duas, certo? E depois vocês vão justificar a resposta de vocês de acordo com essas regras que vocês estão vendo aqui. A seguir, leia mais uma regra de concordância verbal. Quando os verbos fazer e haver forem empregados como verbos impessoais, indicando o tempo decorrido, devem permanecer no singular, né? Faz 4 anos que começou a Guerra Civil no Sudão do Sul. Há 7 anos, governos e grupos opositores encontram-se em guerra civil. Quando o verbo haver for empregado no sentido de existir, também deve permanecer na terceira pessoa do singular, por ser um verbo impessoal. Há muitos imigrantes na estrada a caminho de Boa Vista, né? Agora vamos aqui a essa atividade. Com base na regra da concordância verbal acima, identifique qual ou quais das duas opções está ou estão adequadas, né? Vejam aí quais são dessas duas, né? E você vai justificar a resposta. Vocês vão assinalar uma delas, né? Ou as duas, vejam aí quem é que está adequada à concordância, certo? Com a concordância adequada, quer dizer, né? Você vai assinalar e vai justificar que você assinalou, certo? 10ª questão. Indique qual ou qual das duas opções adequadas à regra de concordância verbal. Explique sua resposta, né? Vocês vão fazer a mesma coisa aqui na primeira e justificar também a resposta. Agora vamos para a nossa última página. Vamos lá, página... Só um instantinho, viu, gente? Ah, não! Terminamos aqui mesmo. Terminamos aqui mesmo, gente, na 10ª questão. Na outra página já é uma outra atividade que não vai ser feita agora, certo? Bom, espero que tenha ficado claro, né? Sei que vai surgir dúvida, vai sim, porque ninguém é perfeito, né? Porque
vocês vão fazer atividade e à medida que a gente vai fazendo as atividades, sempre vão surgir dúvidas, né? Mas, porém, todavia, no entanto, vocês vão procurar o professor de vocês para saná-las, certo? Para que essas dúvidas fiquem, no caso, sejam esclarecidas, né? E qualquer coisa também pode voltar na videoaula, certo? Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui na aula de hoje, né? Mas virão outras aulas, claro, né? Depois dessa, claro que virão outras aulas, né, gente? Afinal de contas, estamos na primeira aula de português da semana, né? E vamos à nossa despedida virtual. Mas lembrando que continuem se cuidando, certo, galerinha? Cuidem-se, cuidem-se e cuidem das pessoas que vocês amam. Hoje eu estou meio atrapalhadinha, né? Mas é assim mesmo, né? Vamos lá, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.